Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aí em clima de reta final e vamos tentar hoje antecipar o máximo de questões possíveis. Hoje a aula vai ser um pouco mais rápida para que a gente possa aí revisar todos esses conteúdos e gabaritar nossa prova, tá certo? Vamos lá. É, o primeiro tópico que eu escolhi para a gente revisar foi lei penal mais gravosa e crimes permanentes ou continuados. Vocês se lembram dos crimes permanentes, que é aquele em que a consumação se protrai no tempo, consumação dele se arrasta no tempo e permite, inclusive, a prisão em flagrante a todo momento. Não sei se vocês se recordam. E os crimes continuados, né, que é uma ficção jurídica em que, por mais que a pessoa pratique ali vários crimes, eles são considerados um só. Por quê? Porque eles são praticados pelas mesmas condições de tempo, espaço, mesmo modo de execução, não é assim? Pronto. E o que é que eu quero conversar com vocês? Quero conversar com vocês a respeito dessa súmula 711 do STF, que ela diz assim: que a lei penal mais grave, ela vai se aplicar ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Primeiro, não se assustem, porque apesar de difícil essa leitura, nós já estudamos essa súmula. E ela quer dizer que o quê? Que nesses casos de crime permanente ou de crime continuado, nós vamos aplicar a lei penal vigente ao tempo em que cessar a conduta criminosa. Então, pessoal, vou dar esse exemplo aqui. Walter Disney, no dia 12 de 12 de 2021, adquiriu grande quantidade de droga e imediatamente guardou em sua casa. No dia 1º de 1 de 2022, ou seja, em janeiro, né, um mês depois, a pena do crime de tráfico aumentou em 1/3. No entanto, foi somente em abril, 30 de 4 de 2022, que ele vendeu toda a droga guardada. E aí, qual lei vai ser aplicada? Então, pessoal, percebam, a partir do momento que Walter Disney adquire essa droga e mantém em depósito, nós já temos aí um dos verbos do artigo 33 da Lei de Drogas, um dos verbos já foi violado, né? Então, nós temos sim já um tráfico de drogas. E aí, o tráfico de drogas é um dos exemplos de crime permanente, né? Por quê? Porque a consumação do crime de tráfico vai se protrair no tempo. Enquanto a gente mantém aquela droga ali em depósito, o crime está se consumando todo dia. E quando é que vai cessar a permanência? Simplesmente quando vai cessar essa permanência, quem vai dizer é o próprio agente, porque é quando ele para aí a atividade criminosa. Nesses crimes, né, tanto o crime permanente como o crime continuado, nós vamos aplicar a lei penal que está em vigor na época, né, em que o agente cessa a atividade criminosa. Que dia foi que ele cessou? No dia 30 de 4 de 2022. Não é assim? Que foi na hora que ele vendeu e ele ficou sem droga nenhuma. Cessou o crime, a consumação, no dia 30 de 4 de 2022. Então, nós vamos aplicar a lei ao tempo desse que ele cessou a atividade criminosa, dia 30 de 4 de 2022. Costuma causar uma confusão? Costuma. Por quê? Porque a gente sabe que o tempo do crime, qual foi o dia do crime exatamente? Quando ele guardou essa droga, armazenou, que foi no dia 12 de 12 de 2021. Não é verdade? Em regra, qual é a nossa regra? Nós vamos aplicar a lei penal, né, vigente à época da conduta, né, isso que diz a teoria da atividade. Pois é, só que nos casos de crime permanente e nos casos de crime continuado, nós vamos aplicar a lei penal que está em vigor quando o agente para de cometer o crime, quando ele cessa a atividade criminosa. Outro exemplo que costuma cair na nossa prova é o crime de cárcere, sequestro ou cárcere privado. Que, vamos dar esse exemplo aqui, o agente tinha 16 anos quando colocou a vítima em cárcere privado. Só que ele só tirou a vítima de cárcere quando ele completou 18 anos. 18 anos e pouco, como para vocês não se confundirem. Então, na época que o agente colocou a vítima em cárcere, ele era inimputável,
né? Se ele tivesse cessado ali aos 16 anos, nós teríamos um ato infracional, não é isso? Mas o agente só cessou a conduta dele, a conduta criminosa, quando ele tinha mais de 18 anos e ele era, então, imputável. Punido? Pode, ele vai poder ser punido, a lei penal vai poder se aplicar a ele, por quê? Porque quando cessou a atividade criminosa, ele tinha quantos anos? 18 anos. Como se trata de crime permanente, que a consumação se protrai no tempo, o que que vai acontecer? A gente vai poder aplicar a lei penal, entendem? Assim, esse é o exemplo, esse exemplo nem tem, na verdade, uma lei penal mais nova, né? Mas eu estou dando um exemplo também de crime permanente para que vocês possam compreender que só vai parar a consumação do crime quando o agente cessar ali a conduta criminosa, certo? Agora, pessoal, nós vamos estudar o nexo de causalidade. Onde é que o nexo de causalidade ele está? Ele está no fato típico, não é verdade? E o que é o nexo causal? O nexo causal é a junção da conduta com o resultado. É o vínculo que liga a conduta à produção do resultado. Causa-efeito. Em relação ao nexo causal, o nosso Código Penal, ele adotou duas teorias. Em regra, nós adotamos a teoria da equivalência dos antecedentes causais ou conditio sine qua non, em regra, né? E, excepcionalmente, nós adotamos a teoria da causalidade adequada, quando nós estivermos diante de uma superveniência, de uma causa superveniente relativamente independente, que exclui por si só o resultado. Vamos lá. Em relação à teoria da equivalência dos antecedentes causais, o artigo 13 do Código Penal, ele diz que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E, pessoal, o que esse artigo 13 quer dizer? Bom, em resumo, que causa é todo o fato sem o qual não teria ocorrido o resultado. Então, tudo que influi no resultado considera-se causa. Como é que eu vou saber se aquela causa ela foi determinante? Como eu posso saber se aquele fato foi ou não determinante para a ocorrência do resultado? Nós usamos o método de eliminação hipotética dos antecedentes causais de Thiem, né? Nós, excluindo mentalmente determinado evento, se o resultado não tivesse ocorrido da mesma forma, é porque ele faz parte do nexo causal. E, portanto, ele é sua causa, certo? De maneira oposta, na suposição, se a gente supor aí, e mesmo que suprimindo mentalmente o fato, né, se o resultado tivesse ocorrido da mesma forma, ele não é considerado sua causa, ok? E aí a gente tem que sempre prestar atenção no elemento subjetivo né, da conduta. Por quê? Porque senão a gente pode incorrer no chamado regresso ao infinito. Porque no caso a gente teria que punir, por exemplo, se eu coloco ali veneno num bolo para envenenar alguém, né, se essa pessoa viesse morrer desse envenenamento, o padeiro que me vendeu o bolo, ele seria responsável pelo homicídio, né? Então, na verdade, nós não podemos incorrer nesse erro. Temos que analisar sempre o elemento subjetivo. Nós não vamos punir o padeiro por quê? Porque o padeiro não tinha dolo, né? E nem mesmo culpa, que ele está ali simplesmente, ele é autorizado pelo direito a vender, né? Então, não tem problema algum a pessoa vender um bolo, não é isso? Então, pessoal, sempre prestar atenção no elemento subjetivo para a gente não incorrer no regresso ao infinito e ter que punir aí Adão e Eva, né? Como dizem os doutrinadores. Então, causa é tudo
o que ocorre, né, todo fato sem o qual o resultado não teria ocorrido da forma que ocorreu. Mas temos sempre que lembrar de avaliar o elemento subjetivo, se o agente teve dolo ou teve culpa, para não gerar um regresso ao infinito. Beleza? Pronto. A causalidade adequada, nós vamos já dar uma estudada nela. Vamos passar aqui para os estudos das concausas. Concausa é o encontro de uma causa externa à vontade do autor da conduta que influencia na produção do resultado naturalístico por ele desejado, e essa causa externa posiciona-se de forma paralela ao seu comportamento. Então, com causa é o encontro de uma causa externa com a vontade do agente, de forma paralela ao seu comportamento. Nós temos dois grandes grupos, né, que é as causas absolutamente independentes e as causas relativamente independentes. Nas causas absolutamente independentes, pessoal, nós temos aqui um rompimento do nexo de causalidade. Isso quer dizer que a causa, ela sozinha, né, a causa externa, ela sozinha, ela conseguiu produzir o resultado, certo? Então, a conduta do agente, ela não conseguiu influenciar ali no resultado naturalístico do crime. Na verdade, foi a causa externa que sozinha efetuou aquele resultado. Então, vamos lá. Causa pré-existente. Um exemplo. A atira em B. Só que B já tinha sido envenenado por C. E foi comprovado, né, que ele morreu em razão desse envenenamento. Então, foi a causa veneno, não é, que praticou o resultado morte. E B, e na verdade A, não é, ele só quis realmente matar B, inclusive atirou e não matou, porque por circunstâncias alheias à sua vontade, já que foi C quem matou B por envenenamento. Então, A responderia pelo quê? Pelo que ele quis, não é? Ele não quis matar, mas não matou? Então, vai responder por tentativa. Enquanto C, que efetivamente matou por envenenamento, vai responder pelo quê? Por homicídio consumado. Certo? Então, houve um rompimento do nexo causal, não é assim? Houve. Elas são causas independentes? Elas são. Mas aí o agente vai sim ser punido aí por tentativa de homicídio, que foi o que ele queria cometer, certo? Causa concomitantemente, causa absolutamente independente, concomitante. É aquela causa que ela acontece na mesma hora da vontade do agente. Na pré-existente, a vontade do agente é posterior, né, à concausa, né? No caso aqui, a concausa foi antes, que foi um envenenamento, e a vontade do agente foi depois, não é assim? O atiro A não atirou em B depois que ele se envenenou, por isso que chama pré-existente. Por quê? Porque a concausa foi antes. Concomitante por quê? Porque a concausa acontece ao mesmo tempo que a vontade do agente. Então, assim, vamos ao exemplo. Enquanto A envenena a vítima B, o matador de aluguel C entra no local e atira contra B, que morre em razão dos disparos de arma de fogo. Então, mesma coisa. Quem quis praticar o homicídio responde por tentativa. Quem praticou efetivamente responde por homicídio consumado. Certo? Superveniente. Depois de A envenenar B, B é vítima de um disparo praticado por C, que tira a vida da vítima. Superveniente porque essa causa é posterior, certo? Lembre-se sempre, pessoal, dessa frase que eu vou dizer. Há um rompimento do nexo causal.
Em todos os exemplos, a morte ocorreria independente das condutas, né, das condutas aí praticadas, no caso, né, dos exemplos, praticadas por A, né? Isso. Preste atenção nisso. Há um rompimento do nexo causal, certo? O resultado do crime ocorreria de todo jeito, ainda que nós tivéssemos ou não as condutas anteriores, certo? E aí é o que diferencia das causas absolutamente independentes. Ah, a diferença é exatamente essa. Por quê? Porque não há um rompimento do nexo causal. Nas causas relativamente independentes, o resultado não teria ocorrido da forma que ocorreu. E vocês tenham cuidado aqui que na nossa prova vai cair esse exemplo, tá? Ó, a gente já viu as espécies preexistentes concomitantes e supervenientes. Vamos aos exemplos para melhor fixação do conteúdo. A atira para matar B, atingindo seu pé. Contudo, B, por ser hemofílico, morre em razão da hemorragia. Então, você veja, se A, vamos suprimir essa conduta, se A atirasse, se A não atirasse em B, teria acontecido o resultado como ocorreu? Não, suprimindo a conduta, nós não temos o resultado da forma que ocorreu. Não é assim? É, A, com intenção de matar, atira em B, mas não atinge o alvo. A vítima, entretanto, assustado, tem um colapso cardíaco e morre. Você veja, suprima a conduta de A. Se suprimindo a conduta de A, ele teria se assustado e teria um colapso cardíaco e teria morrido? B? Não, não é? Não. Então, suprimindo ali a causa, nós não temos rompimento do nexo causal. Não ia ocorrer da forma que teria ocorrido, certo? Agora, o ponto mais difícil, e lembrando que todos esses casos, pré-existente e concomitante, o agente, ele vai responder pelo resultado causado, certo? Por quê? Porque ali a sua conduta, a sua conduta, ela é relevante para a produção do resultado, e se ele não tivesse, é, se o agente não tivesse efetuado essa conduta da forma que efetuou, né, o que que acontece? O resultado também não teria ocorrido. Então, não houve rompimento do nexo causal. E ele vai responder por homicídio consumado. Ok? Agora, o ponto difícil é a causa relativamente independente, superveniente. E aí, pessoal, essa superveniente ela vai se dividir em duas. As com causas que não por si só, as causas que não por si só produzem o resultado, elas não produzem por si só o resultado, e as causas que sozinhas ela produzem um resultado. E aí vocês lembram que eu disse que, em regra, nosso Código Penal adotou a teoria conditio sine qua non, a teoria da equivalência dos antecedentes causais, lembram? Pois é. E então, o que que acontece? Em todos esses casos, nós vamos aplicar a teoria da equivalência dos antecedentes causais, que causa tudo aquilo que produziu, né, que foi capaz de produzir um resultado, né? E o resultado não teria ocorrido daquela forma, né, se não fosse essa causa. Só que aqui, nas causas relativamente supervenientes, quando elas produzem por si só o resultado, nós vamos aplicar o artigo 13 do Código Penal, o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Nós vamos aplicar a teoria da causalidade adequada quando as causas elas excluem por si só as causas supervenientes, relativamente independentes, quando elas excluem o crime por si só, certo? Sozinhas, elas são capazes de produzir o resultado. Olha o que diz o artigo 13, parágrafo 1º. A causa superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado, certo?
E aí é porque vai considerar a causa a circunstância, além de praticar um antecedente indispensável, a circunstância que é apta a produzir um resultado. Antecedente causal, para essa teoria, é somente aquilo que for necessário e adequado para causar o resultado. Então, pessoal, vamos lá, dar os exemplos. Uma causa superveniente que não produz por si só o resultado. Por exemplo, A atira em B, que é levado ao hospital e morre em decorrência de um erro médico. Nesse caso, o agente vai responder aqui pelo homicídio consumado. Por quê? Porque não teria ocorrido o resultado morte se não tivesse tido essa conduta de A. Por quê? B só foi levado ao hospital, né, por conta da conduta de A. E ele morreu em decorrência desse erro médico. Não teve aí um rompimento do nexo causal. Né? Enquanto nós estamos diante de uma causa superveniente, que por si só essa causa produz o resultado, um exemplo, A atira em B, que morre no hospital por conta de um incêndio que assolou o local. O que acontece nesses casos? A ele vai responder pelo dolo e não pelo resultado, porque teve um novo curso causal. A vai responder, no caso, por tentativa de homicídio. Quando você pensa, né, todas as vezes que alguém vai no hospital, ocorre incêndio, é uma coisa que é muito difícil ocorrer. Então, há sim um rompimento do nexo causal. Agora, se A atira em B e esse B é levado para o hospital e vai morrer em decorrência de erro médico, existe sim uma responsabilização de A, porque ele não teria ido primeiro, ele não teria ido ao hospital, né, se não fosse essa conduta, mas mais do que isso, porque só isso não é suficiente. Um erro médico, né, é uma coisa que está no curso causal. Pode acontecer. Se eu for no hospital, o médico pode errar o meu diagnóstico. Agora, um incêndio não está no curso causal. Quando a gente vai pensar, um incêndio não é uma coisa natural, não é uma coisa normal. Não é verdade? Não, nem sempre acontece um incêndio quando eu vou no hospital, embora um erro médico possa ocorrer. Não é verdade? Então, tem sempre que prestar atenção nesse rompimento do nexo causal. Se essa causa for apta a produzir, se ela for superveniente, e ela for apta a produzir sozinha um resultado, o agente vai responder, né, ele vai responder pelo seu dolo, né, porque o artigo 13, ele diz que vai excluir a imputação, né, e por quê? Porque a causa, por si só, ela produziu o resultado. Então, você vai excluir ali, né, em relação, você vai excluir o crime, né, o agente não vai responder pela consumação do crime. Ele vai responder ali pelo que ele queria, pelo seu dolo, e não pelo resultado. Porque, por si só, ali, a causa, ela conseguiu, ela foi apta a produzir um resultado sozinha, certo? Sozinha. E, embora ela tenha um grau de dependência, né, ela conseguiu produzir aí sozinha. E quando essa causa não produz por si só o resultado, o agente ele vai responder normalmente pela consumação do crime, porque não há um rompimento do nexo causal, certo? Agora eu quero conversar com vocês sobre as omissões, sobre a omissão nos crimes omissivos em casos previstos no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que quando a pessoa se omite, nas circunstâncias em que ela podia e deveria agir para impedir a consumação do crime, né, ela vai responder pelo resultado, como se tivesse praticado o próprio crime que não impediu de ocorrer. Vamos lá. Artigo 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. De quem é esse dever de agir? A quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C, com seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. Vamos ler os exemplos aqui.
Quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância? Um carcereiro que presencia os presos ingressarem numa sala para estuprar o outro, né? Fica assistindo e nada faz. Ele responde por estupro. Quem assumiu a responsabilidade de impedir o resultado? Né? É o que se dá, por exemplo, quando alguém assume contratualmente o dever de atuar como salva-vidas em um clube. Ele vai responder por homicídio, não é verdade? C, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, se o agente com comportamento prévio gerou um risco, ele assume, não é, o dever de impedir esse resultado eventual. Né? Se a pessoa está ali na direção de veículo automotor, embriagado, dirigindo e acaba atropelando alguém, essa pessoa veio a óbito. E aí, essa pessoa que estava ali alcoolizada dirigindo o veículo, ela pode ser responsabilizada, ela vai ser responsabilizada por culpa consciente ou dolo eventual? Bom, primeiro, na culpa consciente, pessoal, o agente, ele prevê, ele ainda consegue, por isso que é consciente, ele consegue prever o resultado, mas ele espera, sinceramente, que ele pode evitar esse resultado, que ele tem habilidade para impedir esse resultado. Então, sempre que aparecer na prova de vocês, acreditando sinceramente, né, acreditou do fundo do coração que ele poderia, ali com a habilidade, cessar, na verdade, com a habilidade dele, impedir que esse resultado ocorra, né, nós estamos diante de culpa consciente. Já nós vamos estar ali diante de um dolo eventual quando o agente ele prevê o resultado, né, mas ele não se importa se o resultado vai acontecer ou não, né, ele assume o risco do resultado, ele é indiferente, né, na verdade é o dane-se, eu não estou nem aí, né, e quando a gente está diante de culpa consciente, aí a pessoa, meu Deus, ixi, danou-se, né, e existe essa surpresa. E aí, pessoal, nós temos que compreender que nem sempre que o agente está na direção de veículo automotor, nem sempre quando ele está alcoolizado, nós podemos imputar o dolo eventual para ele, né? O STF já entendeu que o fato de dirigir alcoolizado, por si só, né, quando a gente vem a cometer um crime, por si só, não quer dizer que agiu com dolo. Nós temos que analisar aí o caso concreto. Se a pessoa estava em alta velocidade, a pessoa vinha aí fazendo zigue-zague na pista, né? Então, assim, não podemos dizer que só por esse fato, apesar de ser grave, não podemos dizer que foi dolo eventual, ok? Vai depender das circunstâncias do caso concreto. Já sabe diferenciar a culpa consciente do dolo eventual? Vamos para o próximo. Erro de tipo. No erro de tipo, nós temos o erro de tipo essencial, né, que é aquele erro que recai sobre o elemento essencial constitutivo do tipo penal. No um erro de tipo, a gente tem uma falsa percepção da realidade quanto aos elementos que constituem o fato típico, né? Assim que a gente aprendeu. Pronto. Quando ele recai sobre a essência, né, que é sobre esses elementos, o que que acontece, né? Sempre nós vamos excluir o dolo, né? Sempre exclui o dolo quando a gente está diante de erro de tipo essencial. Mas vamos lá, qual a consequência? O dolo deve abranger todos os elementos do tipo. O erro de tipo essencial, seja ele excusável ou inexcusável, ele sempre afasta o dolo, já que o sujeito não atua com vontade necessária para praticar a conduta penal incriminadora descrita na lei. No entanto, a culpa pode subsistir se, naquele caso, o erro pudesse ter sido evitado pelo agente. Então, nós temos aqui as espécies: excusável, invencível, inevitável. Esse erro não poderia ter sido evitado, portanto, ele afasta o dolo, mas também ele afasta a culpa, tornando o fato atípico. E nós temos o erro inexcusável, vencido, evitável, que é aquele tipo de erro que poderia ter sido evitado pelo agente se ele tivesse empregado mais diligência. Ele afasta o dolo, mas não afasta a culpa, certo? No entanto, o agente vai ser punido se o crime por ele praticado
existir na modalidade culposa. Eu até dei um exemplo na nossa aula do crime de dano. O crime de dano, ele não existe na forma culposa. Então, mesmo que o agente pratique um erro de tipo essencial, inexcusável, vencível ou evitável, no caso de crime de dano, o agente não vai responder por nada, né? Por quê? Porque o crime de dano não existe na modalidade culposa. Então, o erro de tipo inexcusável, vencível, evitável, né, exclui o dolo, sim, porque todo erro de tipo essencial, ele vai excluir o dolo, mas o agente pode ser punido a título de culpa se e somente se houver previsão de crime culposo ali em relação àquela conduta. Se não houver no Código Penal um crime culposo, o agente fica simplesmente o fato é atípico e a gente não responde. Erro de tipo. Continuamos com o erro de tipo e agora o erro de tipo acidental, que é aquele que não recai sobre os elementos do tipo penal, mas sim sobre dados diversos, como as qualificadoras, as agravantes, as causas de aumento, né? São fatores irrelevantes da figura típica, né? Ele não afasta a infração penal. A infração penal, ela subsiste, né? Esse erro não afasta a responsabilidade penal. Nós vamos ter o erro sobre o objeto, né? O acidental sobre a pessoa, na execução, o resultado diverso do pretendido e erro sucessivo ou erro sobre o nexo causal. Vamos lá. Eu separei aqui legítima defesa, porque eu quero estudar com vocês o conceito, relembrar. Legítima defesa é a agressão injusta, atual, iminente, né, a direito próprio de terceiro, mediante o emprego dos meios necessários. O que se entende por legítima defesa? Quem usa moderadamente dos meios necessários para repelir uma injusta agressão que seja atual ou iminente ou prestes ali a acontecer a seu direito ou de outro. E aí, né, é causa excludente da ilicitude, né, não há crime, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Requisitos da legítima defesa. A agressão injusta deve ser uma conduta humana que atinge ou coloca em perigo um bem jurídico. Entende-se que a agressão injusta é a agressão ilícita, contrária ao direito, né? Frisa-se. Essa agressão, ela deve ser humana. Então, por exemplo, se o agente ele é atacado por um animal e para se defender mata esse animal, ele não está amparado pela legítima defesa, porque nós não temos o quê? Uma conduta. No entanto, nesse caso, o agente ele não agiu em legítima defesa, e sim em estado de necessidade. Mas aí, no caso em que o animal é instado por alguém, né, aí sim nós temos o quê? Uma agressão injusta, né? Houve uma conduta humana, né, capaz de se adequar aí aos requisitos da legítima defesa, que é a agressão injusta. Na verdade, o animal foi só um meio de execução do delito, mas nós tivemos ali uma conduta humana, beleza? No caso em que o animal é instado, no caso em que o animal é provocado. É possível legítima defesa contra a agressão injusta de inimputável? É possível a legítima defesa exercida contra um menor de idade? Sim, porque a agressão é injusta, né? E a maioria da doutrina entende que sim, a agressão injusta pode partir, inclusive de um inimputável, certo? Vamos lá. Essa agressão atual ou iminente. Atual é a agressão que está ocorrendo no momento presente, né? E iminente é a agressão que está prestes a ocorrer. Não se admite legítima defesa contra a agressão passada e nem contra a agressão futura e incerta, né? Que está ocorrendo, a atual ou iminente é a que está ocorrendo em momento presente. E iminente é a que está em vias de ocorrer, assim, segundos. Uso moderado dos meios necessários. Consiste na proporcionalidade entre o ataque e a defesa, né? É um meio necessário, menos lesivo, entre aqueles existentes, para repelir o ataque. Ele deve ser usado com moderação, numa extensão suficiente a repelir o ataque, sem excesso. Lembrando que o agente ele responde por esses excessos, seja doloso ou culposo. Proteção ao direito próprio terceiro. Então, requisitos da legítima defesa, retomando. Agressão injusta, né? Agressão atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários, proteção ao direito próprio ou a terceiro.
A legítima defesa pode ser invocada para proteger qualquer bem jurídico, a vida, a integridade física, o patrimônio do próprio agente ou de terceiro. É possível legítima defesa da honra? Não, não é possível. O STJ entendeu, o STF entendeu que não existe legítima defesa da honra, né? E é inconstitucional por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana. A defesa, a autoridade policial e o juiz, eles estão proibidos de utilizar de forma direta ou indireta, né, esse termo legítima defesa da honra. Requisitos da legítima defesa, nós já terminamos. Lembrando que eu coloquei aqui, diferente do estado de necessidade, não é preciso que a conduta praticada em legítima defesa ela seja inevitável. No estado de necessidade, espera-se que a pessoa evite o perigo. Na legítima defesa, não é necessário, né? Se a pessoa fugir para enfrentar o perigo, né, que é a saída mais cômoda, né, no estado de necessidade, ele tem que adotar essa postura, né? Se ele pode fugir, que fuja, não é? Agora, na legítima defesa, a vítima não é obrigada a fugir, certo? Observação 2. Não existe legítima defesa presumida. Não se presume que atua em legítima defesa quem, por exemplo, mata um invasor do domicílio. É preciso verificar os requisitos no caso concreto. Beleza. Aqui eu coloquei, né, provavelmente eu ia falar isso. Aqui eu coloquei os elementos da culpabilidade, né, que foi a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Quais causas excluem a imputabilidade? Excluem a inimputabilidade em razão da anomalia psíquica, a inimputabilidade em razão da idade, a inimputabilidade em razão da embriaguez acidental e completa, se proveniente de caso fortuito ou força maior. A potencial consciência da licitude é excluída pelo erro de proibição inevitável ou exclusiva. E a exigibilidade de conduta diversa pela coação moral irresistível. Lembrando que a coação física irresistível excludente da conduta, exclui o fato típico. E a coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Então, pessoal, para a gente entender aqui qual a embriaguez que exclui a culpabilidade, nós precisamos entender essas fases aqui. Embriaguez completa, total ou plena, é a embriaguez que chegou na segunda fase ou na terceira fase, né? Aí a junção do leão com o porco. E a incompleta é aquela que não passa aqui da euforia, da excitação, da fase do macaco. Embriaguez acidental ou fortuita, se completa, pode aí acarretar na inimputabilidade do agente, né? Então, vamos lá. No caso fortuito, o indivíduo não percebe que está sendo atingido pelo álcool. Esses exemplos aqui são comuns na doutrina, né? O sujeito mora do lado de uma destilaria de aguardente, aos poucos acaba se embriagando, né, sem perceber, com a inalação do vapor dessa bebida, e na força maior, dá um exemplo, ou o sujeito ele é obrigado a beber por uma terceira pessoa, ou então, por questões profissionais, ele necessita permanecer num recinto que é cercado por álcool ou substâncias de efeitos análogos. Então, a gente ele é amarrado e injeta no seu sangue uma elevada quantidade de álcool. Ou então, trabalha na manutenção de uma destilaria e em determinado dia cai em um tonel cheio de bebida. Se completa, vai excluir a culpabilidade. Se essa embriaguez for incompleta, não exclui, mas pode, no caso, gerar uma causa de diminuição de pena. Então, se o agente ele é capaz, se a embriaguez for acidental ou fortuita, completa, exclui a culpabilidade. Por quê? Né? Porque o agente é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Já quando a embriaguez acidental ou fortuita ela é incompleta, não exclui e é causa de diminuição de pena. Por quê? Porque se o agente ele tivesse ali, ele ainda conseguiria entender o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar se ele ainda tinha um grau ali
de determinação. Então, por isso, não autoriza a exclusão da culpabilidade e ali vai ter apenas uma causa de diminuição de 1 a 2 terços. Vamos lá, tem que ser rápido, porque senão não dá tempo para a gente terminar. Erro de proibição. Espécies de erro de proibição e consequências. O erro de proibição ele pode ser excusável ou inexcusável, né? O critério para a gente definir é o perfil subjetivo do agente, a cultura, a localidade, a inteligência, a prudência. Vejamos. O erro excusável ou inevitável ou invencível, o agente não sabe que o que faz é proibido, nem tinha como alcançar a possibilidade dessa compreensão, né? Ele é chamado de erro de proibição direto. A consequência é que vai haver exclusão da culpabilidade em face da ausência da potencial consciência da ilicitude. Já o erro inexcusável ou evitável, o agente, se ele tivesse empregado ali uma maior diligência, ele teria compreendido o caráter ilícito do fato, né? A consequência, o agente vai ser condenado, mas o juiz pode reduzir a pena dele de 1/6 a 1/3. E aqui o mais importante, modalidades do erro de proibição. Vamos lá. Quando o erro de proibição é direto, quando ele é indireto ou quando ele é mandamental. O erro de proibição direto é a forma mais conhecida pela gente. O agente, ele se engana com relação ao conteúdo da norma proibitiva, ou porque ele ignora a existência dessa norma penal incriminadora, ou porque ele não conhece completamente o conteúdo, ou então não entende aí o seu âmbito de incidência. Aí eu dou aqui um exemplo, o holandês, que está habituado a consumir maconha no seu país de origem, acredita ser possível utilizar essa droga no Brasil. Ele se equivoca, então, né, quanto ao caráter proibitivo da conduta. Ele até sabe o que faz, e aqui é a diferença do erro de proibição para o erro de tipo. No erro de tipo, o agente ele tem uma falsa percepção da realidade. O agente não sabe o que faz no erro de tipo. O agente no erro de tipo não sabe o que faz, enquanto no erro de proibição, o agente até sabe o que faz. Sabe sim, mas ele, com relação ao conteúdo da norma, ou ele ignora, ou ele não conhece, né, ou simplesmente não entende ali o grau, o âmbito de incidência. Então, você veja, esse exemplo aqui é o que mais cai em prova. Vem alguém do exterior, né, que lá era habituado a cometer determinado crime, no caso, o que mais cai é esse, da maconha, né? E aí, quando chega no Brasil, ele acha que pode utilizar da maconha, acha que não é crime, né? E então, aí nós estaremos diante de erro de proibição direto, e o agente vai ter ali a sua culpabilidade, mas se esse erro for excusável, inevitável ou invencível, né, que o agente não tinha como ter compreensão desse caráter ilícito, aí sim vai ser excluída a culpabilidade. O erro de proibição indireto. O erro de proibição indireto é a chamada discriminante putativa por erro de proibição. O agente, ele conhece o caráter ilícito do fato, mas no caso concreto, ele acredita de forma errada que está presente uma causa de exclusão da ilicitude, ou se equivoca quanto aos limites de uma causa de exclusão da ilicitude, né? Então, por exemplo, o agente que pensa que está autorizado a matar sua mulher adúltera, ele acredita que está ali protegido pela legítima defesa da honra, né? E a gente já viu que não existe legítima defesa da honra, né? Então, ele está errado quanto à existência, né, de uma causa excludente da ilicitude, certo? Então, vocês vejam, quando a gente está diante dessa discriminante putativa por erro de proibição, né, nós estamos aqui diante de situações em que o agente acha que está amparado por uma causa excludente da ilicitude, mas, na verdade, ele não está, certo? Ou porque essa causa não existe, né? Ou então ele se equivoca em relação aos limites dessa excludente da ilicitude. Por exemplo, né, o dono de uma terra, né, que acredita que pode matar toda pessoa que invada as suas terras, né,
ele acredita que isso é a legítima defesa, mas a gente sabe que não é, né? Ele teve ali um erro quanto aos limites da excludente da ilicitude de legítima defesa, né? E esse é um exemplo, né? E aí, preste atenção nisso, tá? Erro de proibição indireto, nós estaremos diante de situações em que o agente acredita estar agindo ali numa causa, tá amparado por uma causa excludente da ilicitude e se equivoca aí quanto ao limite, né, ou quanto à existência dessa excludente. Porque a excludente ou de ilicitude ou não existe, ou então é, ele se equivoca quanto aos limites, ele ultrapassa o limite das excludentes, certo? E aí, o erro de proibição mandamental, ele tem a ver com os crimes omissivos impróprios, certo? É porque, assim, a gente já sabe que nos crimes omissivos impróprios, certas pessoas devem atuar para evitar o resultado naturalístico do crime, sob pena de responder pelo resultado naturalístico do crime, não é verdade? Nesse sentido, nesse caso aqui do erro de proibição mandamental, a pessoa que é garante, ela, apesar de ter o dever de evitar o resultado naturalístico, ela acredita, né, que não deve agir para evitar o resultado, né?